que é um negócio gigantesco. Há 127 anos. Tempo. Então deve ser um negócio formidável mesmo, porque senão tinha quebrado. Exatamente. Então, se é um negócio tão bom, será que não merece o seu investimento, né? Até porque tem coisa no balanço patrimonial deles, cara, terra marcada quando eles compraram, sendo que hoje, qual o valor da terra que eles compraram há 50 anos atrás? Eu olho assim e falo, cara, um dos grandes vencedores dessas compras online, por exemplo, Total. é a indústria do papel e papelão. É verdade. Porque aí pode mudar um monte de coisa, mas não tem como disruptar a criação de, sabe, árvores pra gerar celulose. É. Cara. O que uma empresa tem que ter para ser investível pelo método Barsi e do que vocês fogem assim como o diabo foge da cruz, por exemplo? Cara, sei lá, aparecer um setor específico nesse aqui, eu não quero nem olhar, não importa se é a melhor empresa do setor, esse setor para mim não serve. Uma empresa vale pra gente aquilo que ela pode nos remunerar. O que é o dividendo? O dividendo não é a renda extra, né? O pessoal acha que eu vou viver de dividendo como se fosse, sei lá, fazer miçanga na praia. Não, não é assim que funciona. No caso das boas empresas pagadoras de dividendo, parte desse fluxo ele já é antecipado ao acionista que vai receber isso no bolso. Né? Então, a gente busca negócios que, naturalmente, que tem uma vocação natural para serem bons distribuidores de dividendo. Então, não é dividendo a qualquer custo. Né? A gente não gosta de empresa que se endivida só para pagar dividendo ou que, enfim, sacrifica o negócio e não faz bons investimentos para distribuir. Não é isso. Você tem uma categoria de negócios, né, que geralmente a gente enquadra como BEST, que é o nosso filtro setorial, que são negócios perenes, são negócios resilientes a momentos de crise. Não significa que não sofram ou que os preços não caiam. Não. Significa que ao longo do tempo, eles se tornam mais fortes justamente em momentos de dificuldade. E num país como o nosso, né, a gente passou boa parte do tempo aqui falando, inclusive, da inflação, você apostar contra ela é uma coisa muito ingrata. E aí, geralmente as empresas, os negócios que se encaixam nessas características que eu comentei, são os setores BEST. Né, de melhor mesmo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Então, esse tipo de empresa acaba se dando muito bem por aqui. A gente é um país ainda que carece muito de infraestrutura, tem tudo ainda para fazer. E aí, alguns que orbitam em torno disso, que são commodities também, né? Por exemplo, a Unipar, que é a maior carteira do Barsi, está intimamente ligado com o mercado de saneamento, né? Faz cloro, soda, PVC agora, né? A gente tem Klabin, que é celulose, né? Mas tem características específicas. Ela está extremamente verticalizada, então ela tem a celulose fluff, que serve para os higiênicos, os descartáveis, né? Atende muito o mercado também de BPO, então, por exemplo, longa vida, né? Que a gente vê aquelas caixas que são mais estruturadas, né? Para perecíveis. Tá no setor de alimentos, construção civil. Então, enfim, ela atende uma gama de outros setores que também são bastante perenes, fora a parte da silvicultura, né? E o que a gente foge, igual o diabo da cruz, né? Pode vir pintado de ouro. Então, a própria construção civil, que é um setor altamente cíclico, né? Então, batalha de novo contra a taxa de juros. A gente tem o setor de proteínas. Hoje as empresas que a gente tem na bolsa estão super bem estruturadas, vi JBS hoje, mas não foi sempre assim. O histórico que a gente tem é bastante calamitoso. A gente tem o setor de eventos e turismo e principalmente o setor de varejo. Então, assim, são setores que de fato não têm vocação natural para serem bons pagadores de dividendo. Então, ao eu investir... e aviação civil, que esqueci. Então, ao você investir nesse tipo de negócio, você vai estar procurando uma agulha no palheiro. Eu queria explorar um pouco mais o ponto de Klabin, né? Porque você falou, ele não está dentro do BEST, é uma empresa de commodity, mas realmente ela tem várias barreiras quanto à competição, porque é um negócio gigantesco. E tem uma característica na Klabin que eu acho muito interessante, eu queria saber se vocês dão algum peso para isso, que é o tempo de existência dela. Há 127 anos. Tempo. Então deve ser um negócio formidável mesmo, porque senão tinha quebrado. Exatamente. Então, se é um negócio tão bom, será que não merece o seu investimento, né? Até porque tem coisa no balanço patrimonial deles, cara, terra marcada quando eles compraram, sendo que hoje, qual o valor da terra que eles compraram há 50 anos atrás? E o Barsi, curiosamente, ele é acionista desde que a empresa abriu capital. Olha só. Eu não vou lembrar o ano exatamente, mas faz com certeza 40 anos que ele é acionista. 40 anos. Klabin e Banco do Brasil, salvo engano, são as empresas mais antigas da carteira. Mas eu acho que o racional foi muito por esse aí mesmo, assim, a barreira de entrada é altíssima. Sim. Primeiro porque os grandes ativos são os ativos florestais, né? Hoje está na moda a gente falar sobre isso, mas imagine há 100 anos atrás você já ter essa visão. É a grande matéria-prima, então assim, a empresa está no DNA dela ser ESG, porque se ela não cuida das florestas, obviamente não tem o negócio, né? Todo o negócio que deriva dele, né? E é muito verdade, assim, eu acho que essa questão das terras, né? Num lugar tão estratégico quanto ali a região sul do Paraná especificamente, né? Eu acho que isso entra muito na conta, assim, né? O fato dessa empresa, o que eu disse sobre
perenidade é exatamente isso, né? Um negócio que suportou 100 anos de fogo amigo, então sem dúvida, mas eu acho que é muito pela questão da barreira de entrada do negócio e pela multiplicidade de setores que essa empresa atende. Né? Ela é uma empresa muito flexível, digamos assim. Então, você tem a parte da silvicultura, que são as florestas. Logo após, você tem a parte da celulose, que ela pode ser exportada ou que ela pode ser beneficiada ao longo da cadeia, seja pelo craft ou até chegar ao papelão, papel de embalagem, né? O BPO. Então, ela é uma empresa que tem essa flexibilidade de conseguir verter para cada um dos seus negócios que estão dando mais margem no momento. Então, por exemplo, a celulose está passando por um momento difícil, né? Commodity. 40% da receita da empresa vem de celulose, mas os outros 60%, ela tem essa disponibilidade de conseguir direcionar um pouco para os produtos que têm maior demanda, que têm uma margem melhor, né? Então, na própria celulose, ela tem a diferenciação de ter a celulose fluff, por exemplo, né? Que é essa celulose de maior valor agregado, justamente para esse mercado de descartáveis, né? Que, inclusive, depois da pandemia, também só cresce, né? Pelo fato também de que a celulose ela não tem competição, né? O que substitui a celulose hoje? Pode ser que um dia surja, mas, na verdade, a celulose é o substituto do plástico, né? Então, é um negócio que a gente vê ainda, assim, com muito bons olhos para o futuro, inclusive atendendo a outros setores que ainda não conseguiram abolir o plástico, né? Então, a tecnologia envolvida também, a empresa investe muito em P&D. Então, assim, é uma empresa que a gente é fã há muitos anos. Foi uma das primeiras empresas fábricas que eu conheci, inclusive. Eu tive contato quando criança. Eu fui buscar o ano do IPO, foi em 79. 79. Então, realmente, muito tempo, né? Nem plano real era ainda, só foi em 94 plano real. Mas tem um ponto que eu sempre olho no nosso Natal. Talvez a Malu nem saiba disso, porque quando a gente vai comemorar o Natal... Sei também. É um caminhão de papel. Exatamente, exatamente. Porque o Natal é lá em casa, então vai uma galera lá em casa. 20 pessoas, e aí, por baixo, assim. Presente, não sei o quê. Agora tem criança, a criança recebe 70 presentes, porque todo mundo dá presente, etc. É muito papel. É muito papel, muito papelão. Eu olho assim e falo, cara, um dos grandes vencedores dessas compras online, por exemplo, Total. é a indústria do papel e papelão. É verdade. E aí eu lembro que teve uma época, não vou lembrar o ano exato, mas talvez a Luísa lembre, né? Teve um medo assim no mercado com a indústria de celulose, porque as pessoas estavam lendo muitos livros em leitores de e-book, né? Tipo aquele que são da Amazon, Kindle. E aí o pessoal falou, não, estão lendo o livro digital e aí vai ter menos venda de livro. Cara, acho que hoje as pessoas compram muito mais livro do que lá atrás. Talvez não leiam tanto, entendeu? Não, mas estão comprando livro pra caramba. Continuam comprando. Mas compram. O fato é que elas compram muita coisa e chega tudo em papelão. E quanto Chega mais assim. rica a pessoa fica, acho que mais papel ela consome, né? Então, no final, né, é um setor que ele realmente faz sentido você calcular a perenidade nesse ponto. Sim. Porque tem uma coisa muito bacana no método de vocês, né? Quando você olha lá bancos, né? Setor elétrico, saneamento. Quando a IA ela começou a realmente mostrar um pouco do potencial que ela tem no futuro, de mudar muita coisa, eu peguei a lista das empresas listadas em bolsa e comecei a ver, cara, quem aqui pode ser disruptado de maneira mais fácil e quem não pode, né? E aí os setores muito regulados são mais resistentes à disrupção, por exemplo. Que são setores nos quais vocês investem. Né? Porque a IA pode mudar um monte de coisa, mas não tem como disruptar a criação de, árvores para gerar celulose, cara. E você sabe que uma discussão muito interessante, né? A gente teve uma evolução gigante nos últimos 20 anos do capital intelectual. Passado isso, acho que as pessoas estão começando a perceber que para que esse capital intelectual, talvez a IA resolva boa parte agora desses dilemas intelectuais, mas o que a IA ainda não resolve é justamente a necessidade do físico. O que a IA não vai substituir, né? Então a gente vai precisar do minério, da energia, da água, da árvore, da terra e tudo mais, né? Então, acho que é uma tendência natural nos próximos anos, e entrando um pouco no mundo de bolsa, porque eu acho que o Brasil deve se beneficiar enormemente nesse próximo ciclo, é justamente a abundância desse tipo de recurso e das empresas que fazem isso com muita maestria, né? A gente tem excelentes empresas aqui no Brasil que entregam serviços e produtos muito bons nesse sentido, né? Então, eu acho que, de fato, esse capital que começou a vir para o Brasil, né, de fato, uma gotinha no oceano, né? Acho que é uma tendência que veio para ficar aí para o próximo ciclo, viu? E vocês vendem as posições, mesmo as vencedoras, por exemplo, vamos dizer que você tem lá a Klabin no seu portfólio e ela subiu muito mais que o restante do portfólio. Você vende para
rebalancear ou não? Vender uma coisa muito rara realmente, vocês tentam rebalancear só alocando dividendo novo nas posições que estão mais baratas? É muito raro, é muito raro. A Klabin até que teria liquidez para isso. Mas assim, imagina que o Barsi tem 2% da Klabin. Vamos falar de uma outra empresa que é grande na carteira, a Unipar, que hoje é 35% da carteira, digamos assim, né? Já foi mais pela questão da cotação e a gente foi diversificando ao longo do tempo, mas se o Barsi fosse desfazer, a participação dele é de 20% da empresa. Ele destrói o valor da empresa. Teria que ser algum block trade ou alguma venda direta, né? Então, nessas posições maiores, é muito difícil a gente vender.